Olá pessoal, aqui quem fala é a Cris Rodrigues e eu vim para mais um bate-papo com vocês. E o tema de hoje é o eclipse lunar. Mas antes de iniciarmos, pessoal, eu peço àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam no nosso canal, curtam, deixem o like e ao final, se gostou, compartilhe e comente. Vamos lá? Eclipse lunar. Estamos em véspera do eclipse lunar mais longo da história. É um momento onde o Sol, a Terra e a Lua estarão quase que totalmente alinhados, de forma perfeita, onde a sombra da Terra cai sobre a Lua. Será um eclipse lunar parcial. Será o eclipse mais longo em 580 anos. Segundo a NASA, uma fase total do eclipse vai durar cerca de 1h43 minutos. É o eclipse lunar mais longo do século XXI. Atualmente, o eclipse é algo bem comum, cientificamente comprovado, testado, estudado em escolas. É algo bem comum a todos. Porém, há séculos, o desaparecimento da Lua e sua aparência ensanguentada era um fenômeno extremamente desconcertante. Nossos antepassados contavam diversas histórias assustadoras sobre o fenômeno. A primeira vez que se tem registro sobre um eclipse lunar foi na China, e o eclipse ocorreu em 29 de janeiro de 1136 d.C. O relato foi encontrado muito tempo depois, 280 anos depois de Cristo, em um túmulo de um imperador morto há muitos séculos. O desaparecimento da Lua foi considerado como um presságio importante, que teria sinalizado ao rei vassalo Wen da dinastia Zhou que era hora de desafiar o sóbrio Cheng. Já na Grécia, a mitologia grega viu o evento como um anúncio dos deuses para um grande desastre. Em 413 a.C., um eclipse lunar teria arruinado o exército ateniense. As tropas estavam na Sicília, combatendo as forças de Siracusa, mas o desespero do exército estava desastroso. Os soldados foram acometidos por doenças e seu comandante, Nicias, decidiu que os atenienses deveriam deixar a ilha, mas o exército de Siracusa capturou os soldados atenienses antes que eles conseguissem fugir. Segundo a crença, isso só aconteceu devido ao eclipse lunar. Então, os gregos atribuíam desastres, terremotos, perca de guerras, era um mau presságio. É assim que eles viam o eclipse lunar, os gregos. Muitas vezes, o eclipse também é visto como um castigo. No livro Eclipse, o fenômeno celestial que mudou o curso da história, Duncan explica que em junho de 1503, uma epidemia de verme destruiu 2 navios de Colombo, o que fez descer a uma ilha caribenha, que agora conhecemos ela pelo nome de Jamaica, né? O povo daquela região, povo indígena, chamado Arawak, que residia na ilha,
alimentou os marujos durante 6 longos meses. Passado esse período, alguns nativos ficaram irritados depois de 6 meses de alimentando os hóspedes e estavam recusando a alimentá-los. O livro conta também que os marinheiros espanhóis lideraram uma revolta e massacraram o povo indígena, roubando-lhe toda a comida. Foi então que o Cristóvão Colombo, muito inteligente, 3 dias antes do eclipse lunar, contou ao chefe da tribo que seu Deus cristão estava extremamente bravo, porque os habitantes locais não estavam sendo mais cordiais e generosos. Colombo ainda afirmou que o seu Deus puniria tal situação, fazendo com que a lua desaparecesse do céu dali 3 dias e ficaria vermelha e furiosa. Tanto Colombo como os marinheiros tinham almanaques de astrologia e eles levavam em suas viagens. E foi baseado no almanaque que o Colombo tirou essa informação na época. Na época, os almanaques eram muito usados, respeitados e serviam como referência para os marinheiros que ficavam meses em alto mar. E conforme Colombo disse, em 3 dias a lua desapareceu do céu. Os nativos ficaram aterrorizados com a situação e correram aos navios espanhóis para suplicar a Colombo que intercedesse com seu Deus em favor à tribo. O espanhol prometeu que tomaria uma atitude caso os indígenas continuassem alimentando a frota. Assim, Colombo conseguiu continuar em harmonia e os índios sustentando eles, os marinheiros. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a magia do eclipse lunar. Eclipse solar ou eclipse lunar. Estamos falando de 2 grandes forças para todos nós. Estamos falando de uma manifestação do Sol e da Lua, o Deus e a deusa. Temos nesse dia um grande casamento, a Lua e o Sol se encontrando, o Deus e a deusa se unindo, num belo espetáculo no céu. Temos um dia muito especial, de muita força, muita energia, um portal de renovação e transmutação. No dia do eclipse lunar, é recomendado meditar, trazendo consigo elementos que atraiam as energias de deusas anciãs, tanto as deusas da lua quanto as deusas relacionadas à terra. Estarão todas em evidência, como Gaia, a energia feminina, estará em alta. É como se um grande caldeirão estivesse aceso esperando para fazer a magia acontecer. Então não perca tempo e utilize essa força. Aproveite essa magia. Renove-se. Vou lembrar uma coisa, pessoal. É preciso muito cuidado ao realizar um feitiço, um ritual nesse dia, pois as energias da Terra estão confusas nesse momento. E se o bruxo ou a bruxa não dominar a magia, as consequências podem ser desastrosas. Os feitiços rituais envolvendo eclipses só podem ocorrer em 3 momentos: 7 minutos antes, durante o eclipse e no máximo 7 minutos depois. Portanto, os preparativos e as consagrações devem ser realizados antes do início do fenômeno, pois o cone do poder só estará com força em um espaço curto de tempo.
Porém, lembrando que esse eclipse ele vai ser bem longo, né? Porém, os feitiços realizados, os rituais, durante o eclipse, geralmente não oferecem perigo aos bruxos, a bruxas e às pessoas que desejam realizar, porque eles são de renovação, banimento, proteção, destruição para regenerar, tá? É destruir, desapegar para construir o novo. Contato com a sombra e com as profundezas da psique, o autoconhecimento. Acredita-se também que o eclipse solar afeta o mundo exterior. Já o lunar, fique atento, é o mundo espiritual e é o seu interior. Então, é o momento de você se ligar com você, com a sua essência, né, com a sua ancestralidade, com a sua espiritualidade. Esse é o momento do eclipse lunar. É com a sua essência feminina. Só lembrando, pessoal, que os bruxos de alta magia fazem invocações nesse dia, abrem portais, né? Ele aumenta os seus poderes durante o fenômeno. Estes são bruxos e bruxas experientes, que sabem controlar as forças ocultas. Um feitiço, um ritual muito tradicional entre as bruxas e os bruxos neste dia, né, de eclipse lunar, é a água de trovão. É uma espécie de água benta, muito poderosa. E depois você pode guardar ela como ingrediente, né, como ali um remédio. E ele serve para banimento, para proteção do corpo, contra ataques mágicos e espirituais, fecha o corpo. Por que água de trovão? Porque ela é tão forte que ela simula um choque quando se usa. Então, é a energia do choque para limpar, para energizar. Então, por isso tem esse nome. Eu vou deixar a receitinha aqui para vocês. Ingredientes: 1/4 de uma colher de chá de sal, uma garrafa pequena de água mineral, um espelho mágico. Um espelho que você usou para energizar, que você energizou ele. Em um local aberto, de preferência em contato com a natureza, ou em um lugar onde seja possível ver o eclipse, é claro, né? Prepare um altar branco, com toalhas, objetos, velas, incenso, de sua preferência, o seu altar. E que ele seja branco, tá? Consagre os objetos e feche o círculo mágico ao redor do seu altar, no máximo 7 minutos antes de iniciar o eclipse. Aguarde o início do fenômeno, entoando cânticos ou meditando de olhos abertos, para não correr o risco de perder o momento certo. Quando o eclipse iniciar, fique de pé e com os braços levantados para o céu, as mãos abertas em direção à lua, e diga as seguintes palavras: Lua de prata, que agora é negra, sua força obscura agora é minha. Imediatamente, após dizer essas palavras, pegue a garrafa de água e coloque 3 punhados de sal dentro. Deixe a garrafa no altar. E segue o espelho de modo que ele capte o reflexo da lua e fique inclinando em direção à garrafa. Concentre-se na garrafa e repita 3 vezes as seguintes palavras: água do trovão, poderosa unção. Depois, largue o espelho no altar e feche a garrafa de água. Eleve as mãos para o céu e diga: meu Senhor e minha Senhora, abençoe esta água, que assim seja. Tampe a garrafa e guarde num lugar seguro a água do trovão. Pode ser usada para borrifar a porta da sua casa, para afastar negatividade daquelas pessoas que entram, né?
para borrifar objetos que você não quer jogar fora, mas eles, né, já estava na hora de jogar fora, mas você ainda não quer. Para renovar a energia. Passe essa água na sua testa, no seu coração, no seu ventre, onde você tiver alguma dor, se você estiver tendo algum ataque, se não estiver bem de saúde, ela vai ter poderes mágicos e curativos. Pessoal, vou terminando por aqui e eu convido a todos para assistirem o eclipse lunar. E quem gostou desse vídeo, compartilhe. E vamos continuar no próximo vídeo? E beijo no coração. Deixe seu comentário final se você assistiu ou não assistiu o vídeo, tá bom? Beijo, beijo. Até lá.